Como interromper o ciclo de invisibilidade de crianças com deficiência? É o que a Aline Santos vai mostrar para a gente agora. Ela é comunicadora, especialista em plataformas colaborativas para engajamento de causas e monitoramento de políticas públicas. Atua desde 2011 no terceiro setor, onde realizou projetos de acessibilidade comunicacional, mapeamento e sistematização de práticas educacionais inclusivas e desenvolvimento de portais e EAD acessíveis. Aline, por favor. Bom dia! Eu sou a Aline, eu sou uma mulher negra com cabelo afro, de formato black, e uso roupas claras com lenço elegante, como a ocasião pede. Qual que é a ideia de eu falar com vocês hoje? Durante muitos anos, eu trabalhei com a identificação de práticas educacionais inclusivas ao longo do Brasil, de escolas públicas da periferia, de conhecer experiências de outros países, e, a partir disso, conseguir reunir que aprendizados a gente consegue reunir dessas práticas, o que a gente consegue entender o porquê que deu certo, o que não deu certo, e de que forma a gente pode olhar para a prática da escola pública hoje e pensar o que a gente precisa fazer para mudar essa lógica homogeneizadora que vai relativizando tantos estudantes que vão ficando para trás, sobretudo aqueles que têm alguma deficiência. Então, bora lá. Para começar, eu trouxe aqui o conceito de escola inclusiva. O que é uma escola inclusiva? É aquela que acolhe a todas as pessoas e persegue altas expectativas para cada um. É aquela que iguala oportunidades, diferenciando estratégias. O que isso significa? Uma escola que olha para o percurso de cada estudante, para que ele possa desenvolver o seu melhor. E aí, para isso, vai considerando sua história, seus gostos, seus interesses, os apoios que ele precisa, como ele está inserido naquela comunidade, e de que forma, considerando tudo isso, levar isso em consideração durante o seu percurso escolar. Então, o que a gente está dizendo, na verdade, é que uma escola inclusiva é aquela em que todo mundo é importante e ninguém fica de fora. Normalmente, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente atribui essa ideia à inclusão de pessoas com deficiência, até porque é o público tradicionalmente excluído que, durante muitos anos, ficou invisibilizado. Mas, na verdade, o que a gente está falando é de uma revolução educacional que considera todas as pessoas importantes. Até porque, quando a gente olha para o nosso alunado, são só os estudantes com deficiência que não aprendem? Ao longo da nossa experiência com a educação, a gente vai vendo várias crianças, adolescentes, jovens e adultos ficando para trás. Então, que modelo de educação é esse que vai expulsando pessoas ao longo do caminho? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E qual que é o tamanho desse desafio? Segundo o estudo do Unicef sobre a situação mundial das pessoas com deficiência, a maioria das pessoas que estão fora da escola, elas têm alguma deficiência. E, na medida que o país avança em termos de universalização de acesso à educação, adivinha quem chega? E aí, quando a gente olha, a Michelle até já falou sobre isso, a população mundial tem em torno de 15% de pessoas com deficiência. Por outro lado, quando a gente olha para a realidade do Brasil, a gente pode comemorar o avanço com 800 mil matrículas de estudantes com deficiência, em 90% dessas matrículas em escolas inclusivas, ou seja, em que pessoas com e sem deficiência aprendem juntas na sala de aula. Por outro lado, a gente olha lá para os 15% e recebe um balde de água fria, porque somente 3% das matrículas estão dentro do ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, ela cai um pouco mais, para 1,2%, e aí chega no ensino superior com 0,4%. Então, a gente está falando de um problema grave de evasão. A gente tem um desafio enorme de como garantir a permanência desses estudantes e democratizar o acesso ao conhecimento. O Brasil ele tem uma das legislações e políticas públicas mais sofisticadas do mundo. E a gente tem um desafio grande de tornar essa mudança uma realidade. Então, quais são as principais barreiras para a educação inclusiva? Essa menina fofa com síndrome de Down não dá para resistir, meu Deus.
Quais são as principais barreiras? A primeira é a formação de professores. Uma formação em que ofereça para o professor mais ferramentas, metodologias que explorem seu potencial criativo e menos sobre o tipo de deficiência das pessoas, para que esse professor aprenda sobre o que existe de recursos para garantir a aprendizagem de todos os estudantes. Até porque a gente pode discutir que, dentro das deficiências, existe uma diversidade de apoios e estratégias para cada tipo de deficiência, que podem não servir para duas pessoas que tenham a mesma deficiência, até porque elas são pessoas diferentes, com diferentes características, com diferentes apostas e tudo mais. Outra barreira é em relação à acessibilidade, muito além da questão arquitetônica, tem a ver com os métodos, com o material didático, com a questão comunicacional. Mas a maior delas é em relação à atitude. Das pessoas dentro daquele espaço escolar efetivamente acreditarem que as pessoas com deficiência aprendem tanto quanto as outras, que elas, além de aprender, elas têm o potencial de ensinar. E digo mais, ter uma deficiência hoje, principalmente quando a gente olha para o espaço da escola, é focar apenas na questão da limitação e não no potencial de desenvolvimento. A escola, ela deixa de ser o espaço que é um trampolim para que essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, possa desenvolver sua autonomia e ser aquilo que ele quiser. Para ser um espaço em que ele vai encontrando limitações, um espaço em que ele vai vendo dia após dia do que ele não pode fazer, do que ele não consegue fazer. E aí eu trouxe duas histórias aqui. Quanto tempo eu tenho? Eu trouxe duas histórias aqui. A gente tem 15 minutos, é bem rapidinho. A primeira delas é daqui de uma escola da Zona Leste, que é a Escola Estadual Eunice Marques, aqui de São Paulo. E, nessa escola, esse professor ele tinha um desafio. Como que eu posso estimular a autoestima, o protagonismo e fazer uma compreensão, que esses estudantes compreendam de que educação é direito de todo mundo? E aí, a partir da reflexão sobre o preconceito, ele reuniu 150 estudantes daquela escola, que tinha mais de 1.300 alunos, e apresentou alguns vídeos sobre bullying e preconceito. E pediu para que esses estudantes escrevessem sobre as situações em que eles cometiam algum tipo de atitude discriminatória ou sofriam algum tipo de atitude como essa. E aí, eles escreveram sobre isso, um outro professor encenou essas situações e depois exibiu um vídeo com essa representação para os estudantes, que causou um desconforto geral. Num segundo momento, eles escolheram autores brasileiros que falavam sobre diferentes situações. É um professor de língua portuguesa. E, no terceiro momento, ele pediu para esses estudantes explorarem o espaço da escola, olhando de uma forma diferente sobre as barreiras, sobre de que forma eles poderiam circular dentro daquele espaço. O que eles notaram, nesses 3 momentos, é que, por exemplo, alguns colegas não conseguiam circular em todos os ambientes, que os colegas surdos não expressavam a sua visão de mundo em vários momentos, que os estudantes com deficiência intelectual, em nenhum momento, conseguiam expressar a sua visão de mundo também. E, a partir desse exercício, eles começaram a se ver em atitudes discriminatórias ou que sofriam. E o quanto isso foi importante para a construção da autonomia deles e da autoestima. Que, no primeiro momento, era um índice muito preocupante para aquele professor, tendo aqueles estudantes sentindo aquela dor que era muito silenciosa. Tem uma outra prática aqui, que foi muito interessante de acompanhar, aconteceu em Belém do Pará. O quê? Desculpa, gente, estou vendo a plaquinha. Esse estudante de Belém do Pará, de uma região periférica, ele recebeu o primeiro aluno cego dele. E ele não sabia o que fazer. Aquele menino não fazia uso de braille. E aí ele dividiu esse dilema com os estudantes. E aí esses estudantes passaram a debater com ele. De quem é o papel da educação? É do Estado? É da escola? É do professor? É da família? É daquela pessoa? De quem é o responsável pelo processo educacional daquele estudante ou daquela dificuldade que ele enfrentava? A partir disso, esse professor, que tinha o desafio de ensinar ótica
para todos esses estudantes, vendou todos os estudantes daquela turma e começou a explorar o conceito de ótica para eles, em que todos estavam vendados. A partir dessa reflexão, eles começaram a refletir sobre que materiais seriam interessantes para que todos aprendessem aquele conceito e de que barreiras estavam postas para aqueles estudantes para ter acesso a esse conhecimento, e não só para o colega André, que tinha cegueira. Feito esse desafio, o outro era, então, o que a gente tem que fazer? A missão desses estudantes era de buscar caminhos. E aí esses estudantes trouxeram uma série de sugestões de palestras, trabalhos, materiais, e descobri, inclusive, que existia, lá na mesma cidade, um núcleo de pesquisa que ensinava física para pessoas cegas. Esse professor foi até esse núcleo, conversou com o especialista, com o pesquisador, e levou a turma até lá, para discutir sobre o que era isso. Feito isso, eles voltaram para a escola e construíram materiais, e esses materiais que estão aqui na apresentação são os que eles construíram, nesses materiais, para falar sobre reflexão, sobre a questão das cores, sobre espelhos côncavos, enfim. E agora eu pergunto para vocês, foi só o aluno cego que aprendeu? A gente está aqui ensinando valores sobre trabalho coletivo, sobre construção coletiva, sobre autonomia, protagonismo e física. No primeiro exemplo, que é como a gente pode escutar, como que a gente pode trazer esses estudantes integralmente para essa discussão. E aqui eu queria compartilhar com vocês algumas dicas de ouro para isso. A primeira delas é a construção coletiva. Educação inclusiva não se faz sozinho. Quanto mais pessoas com perfil plural, gestão, professores, família, estudantes, profissionais não docentes, maior é a chance essas ações serem efetivamente perenes dentro daquela unidade escolar. Segundo, a escuta ativa dessas pessoas. Considerar aquelas pessoas integralmente, entendendo que o indivíduo vem antes da deficiência. Não é a deficiência que o define. Terceira, a tolerância ao erro. Esse é um dos princípios do desenho universal, e ele é muito interessante porque ele diz o seguinte: mesmo bem intencionado vai dar errado muitas vezes. Muito mais do que a gente gostaria. Mas o erro, quando a gente diz que o erro é parte do processo de aprendizagem, a gente também está dizendo isso para a gente mesmo. Por que isso é importante para os alunos e para a gente seria diferente? A tolerância ao erro vai nos ajudar a recalcular essa rota. Que outras estratégias e caminhos a gente tem que seguir? E o último é o apoio contínuo. Nesse processo, a gente vai precisar fazer muitas escolhas. Nem sempre essas escolhas precisam ser tão solitárias. É importante que aquele grupo se apoie continuamente para que essas ações continuem, mesmo se ele sair de lá. E aí eu queria já caminhar para o final da minha fala, falando sobre o ciclo de invisibilidade das pessoas com deficiência. Esse ciclo, você pode escolher qualquer um desse ponto, que ele é perverso e contínuo da mesma forma. O primeiro ponto é: as pessoas não conseguem sair de casa, logo não são vistas. Como não são vistas, não são consideradas membros da comunidade. Como não são membros da comunidade, a falta de acesso é uma questão particular. Sem acesso a bens e serviços, não há possibilidade de participação. E, sem participarem, continuam excluídas e alvo de discriminação e preconceito, e aí continuam sem sair de casa. E a minha proposta, o meu desafio para vocês, para começar segunda-feira, é: o que você pode fazer para contribuir para a quebra do ciclo de invisibilidade das pessoas com deficiência? Nessa quebra do ciclo, essas pessoas conseguem sair de casa e passam a ser vistas. Como elas são vistas na mídia e na rua, elas são reconhecidas como membros da comunidade. Como são membros, a falta de acesso torna-se um problema. Com acesso a bens e serviços, não há como serem incluídas. Há como serem incluídas. Sendo incluídas, passam a ser visíveis e deixam de ser alvo de discriminação e preconceito. O Brasil tem avançado vertiginosamente, e o Cid trouxe aqui uma série de ações também, para garantir a inclusão de pessoas com deficiência. Mas essa transformação tem acontecido a passos muito lentos.
é importante que diferentes setores estejam envolvidos para garantir a igualdade de oportunidades e redução de desigualdades. A gente tem visto que, em todas essas experiências que a gente tem mapeado na escola pública, que todo mundo ganha quando a gente repensa e desconstrói esse modelo homogeneizador para outro pautado na diversidade. Por outro lado, de que forma que a gente consegue avançar mais? A partir do momento em que a sociedade embarca enquanto a sua ambição, entendendo que o princípio de superação ele só faz sentido a partir da superação coletiva. Que ambição de sociedade a gente tem? É aquela pautada na trajetória de indivíduos ou em trajetórias coletivas construídas juntas? É isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu quero deixar o meu e-mail, que é aline, com 3 L's e 2 N's, @gmail.com. Eu vou adorar ouvir as histórias de vocês. É sempre uma alegria estar num espaço como esse, para compartilhar conhecimentos. Mandem suas perguntas, daqui a pouco a gente vai conversar.